Ok, então, vamos lá, então vamos começar a aula. Primeiro ano, Sociologia, página 138, mensuração de classe. O que nós entendemos por mensuração de classe aqui? Então, buscamos aqui o termo, né, no Google, tá? Dicionário do Google, e o conceito que nós temos de determinação de classe, que é um conceito breve, né, bem simples, bem simplificado, né, significa determinar as dimensões ou ter por medida, medir, né? Porém, a questão é que nós tratamos, quando nós falamos de mensuração de classe, nós tratamos especificamente da sociedade, né? Então, uma sociedade que vem ao longo do tempo, né? Eu não sei se posso usar a palavra evoluindo, né? Porque a partir do momento que você tem uma sociedade que vive, né, padrões, vamos colocar assim, dignos, né, da vida, né, de se poder viver, né, vamos complementar a vida com as suas necessidades, né? Você tem outras sociedades que não, né? Então, o termo medir a sociedade, né, é muito específico, porque depende de qual sociedade, né, nós estamos falando. Então, é justamente isso que o tema de vocês ali, mensuração de classe, traz, certo? Nós vamos adentrá-lo, então, e vamos falar um pouco sobre isso, né? O que que é mensuração? Como que se faz? De que forma que se faz? Essa questão de, né, medir uma classe social por intermédio, né, de sua própria existência, né, do seu próprio desenvolvimento, tá? Há uma série de questões que nós colocamos, né, na medida que fazemos esse exercício, tá? Por quê? Porque, o mundo, né, em si, as culturas se diferem, né, justamente pelo fato do quê? De elas, né, ao longo de sua formação, né, existirem diferenças, né, com outras culturas. Certo? Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, acontece um certo predomínio de uma cultura com relação a outra cultura, né? Esse predomínio está baseado, né, especificamente no poder que uma cultura tem com relação a outra cultura, tá? Então, desde o surgimento, desde do ser humano, né, surgindo na Terra, desde da sua evolução lá, né, na pré-história, né, desde a formação, então, nessa sobrevivência em grupo, né, vai se dar ao longo também de todo esse trajeto que ele faz. Então, se nós pegarmos lá na pré-história, né, nós vamos ter, né, sociedades, né, que vão se formando a partir, né, de um desenvolvimento em que o ser humano vai tendo uma relação com a sua natureza. Essa relação ele passa a entender através do quê? Através de outros animais, né? Como assim? Veja, se você prestar atenção, né, nas primeiras manifestações de grupo, você vai ver que a caça, a coleta e a pesca, etc., né, num período do nomadismo, tá, ele vai passar a ser em grupo, tá, mas essa relação vai se dar, certo? Justamente por ele entender que a natureza ou outros animais fazem ou caçam, né, ou sobrevivem, né, em grupos, certo?
É um conceito que vem da antropologia. Quando o ser humano passa vamos colocar, a se comunicar com mais precisão, né, tanto na desenvoltura da fala quanto na desenvoltura da escrita, né, esses grupos vão se formando, né, vão se tornando cada vez maior. E nessa concepção de existir dentro de um grupo, como no reino animal, né, existe um sempre existe um animal que predomina os demais, né, que é o mais forte, assim vai ser também com o ser humano. É aí que vai ter a questão do poder. Então, o poder de um dentro dos demais, numa, né, numa comunidade, numa sociedade, e o poder de uma sociedade com relação às demais sociedades, tá? Então, de lá para cá, se nós formos colocar, bom, já estou colocando a história, né, as premissas do que possa ser isso, porque isso daí também, né, é uma hipótese que eu estou levantando aqui. Provavelmente tenha estudos mais específicos a respeito disso, e com certeza, provavelmente não, provavelmente certeza, né, que tem, que não lembro agora, né, mas é quase certeza que as coisas se dão dessa forma, ou essas relações passam a acontecer dessa forma, tá? É aí que nós temos a questão do poder, tá? Isso é natural, e isso é quase um instinto do ser humano. É quase um instinto. Quer ver? Vamos pensar, vamos pensar aqui, só um minutinho. Vamos pensar, por exemplo, hoje cada vez mais cedo as crianças vão para onde, né? Elas vão para os colégios, né? Para né? Como é que se chama? As primeiras lá, né? Os berçários, não, mas cada vez mais cedo as crianças, né? Os pais deixam, né? Ou confiam a responsabilidade de profissionais, né? Num espaço físico, né? Uma creche, pode ser, para que possam trabalhar e, de uma certa forma, ser um casal novo, né? Emergir, né, economicamente na vida, né? Então, hoje em dia, antigamente, o homem trabalhava e a mulher era de casa, na verdade, a dona do lar, até passou a denominar, né, uma classe profissional da década de 90 para cá, né, como do lar, né? Então, era uma profissão que antes não vamos colocar assim, uma obrigação da mulher, né? Cuidar dos filhos. Hoje já não tem mais isso, justamente pela luta, né? Das mulheres na história, né? Então, ela tem o mesmo direito de trabalhar com relação, né, igual ao homem, né? Ela pode também, né, trabalhar e construir junto, né? Quando as coisas funcionam nesse pensamento, é interessante, né? O problema né, vamos colocar assim, deixar, né, a criança, o filho, né, confiar né, em profissionais, né? Muitas vezes nós vemos na televisão aí é, 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 funcionários de creche maltratando crianças, assim como, por exemplo, você deixar uma pessoa, né, idosa, né, num asilo, né, ou sob os cuidados de alguém, né? Muitas vezes hoje com a tecnologia, muitas vezes as câmeras gravam lá os maus tratos, né? Então é uma questão, né, muito peculiar hoje, né, cara? Então, vamos voltar lá. Então, assim, veja, quando essa estrutura se forma, né? Quando o pensamento é baseado, né, numa relação entre ambos, né? O que que acontece, né? O mundo, né? Ele vai se tornando, ou as pessoas dentro dessa relação, né? De estrutura ocupacional, como você fala, né?
elas vão, de uma certa forma, né, adquirindo poder dentro de uma estrutura, tá? Então, o pensamento lá no passado, lá, então, lá no começo, lá, quando tudo se origina, né? Quando tudo, né? Essas questões entre relação de poder, elas vão se consolidando. É claro que nós falamos, né, de um poder mais voltado para um patronato, ou seja, a figura do homem como poder, do que a mulher, tá? Em toda essa relação que vai se dando, tá? Vai se construindo as classes sociais, tá? E as classes sociais vão sendo diferentes uma das outras pela questão do quê? Pela questão do poder, pela questão da cultura, tá? E por aí em diante, né? Então, como eu tenho que trabalhar a apostila de vocês, eu peguei alguns tópicos, alguns termos aqui, alguns parágrafos aqui, para esclarecer um pouco melhor e, claro, trabalhar também o conceito que a apostila traz, né? Então, lá no terceiro parágrafo da página 138, que é o mensuração de classes, nós temos lá o conceito, né? Quando um conceito abstrato, que é o conceito de classe ou mensuração de classe, tá? Como o de classe, como eu coloquei aqui, é transformado em uma variante mensurável em um estudo, dizemos que o conceito é operacionalizado, o que significa que foi definido de forma clara e concreta o suficiente para ser testado através de uma pesquisa empírica, ou seja, uma pesquisa prática. Tá? Os sociólogos operacionalizaram a classe por meio de uma variante de esquemas e tentaram mapear a estrutura da classe dentro da sociedade. Esse esquema fornece um arcabouço teórico pelo qual são atribuídas categorias de classes sociais aos indivíduos. Então, que sociólogos nós estamos falando? Porque sociologia, ela vem, né, o pensamento da sociologia, que é baseada especificamente, né, na cultura do ser humano, do homem, ela vem ao longo do tempo, né, desde o século XIX. Então, desde 1800, final de 1800 para cá, nós temos, né, sociólogos, estudos, né, de uma sociologia, vamos colocar assim, científica a respeito da classe social ou das classes sociais. O problema é que muitas vezes, né, que se faz o estudo, né, um estudo baseado em teorias, né, essas teorias muitas vezes têm um nome, ou seja, alguém, né, responsável por criá-las, por teorizá-las, né? E esse alguém muitas vezes acaba sendo o patrono, ou seja, acaba sendo, vamos colocar assim, a pessoa a pessoa da qual muitas vezes vai se recorrer a essa estrutura, né, a esse pensamento, né? Ou seja, ele vai ter uma imagem, né, importante, né, como o criador de um determinado pensamento a respeito de uma sociedade que muitas vezes não cabe para a atualidade, ao pensamento atual. É interessante pensar isso, porque veja bem, nesse pensamento, nessa ideia que eu estou propondo, é uma teoria aqui que eu falo aqui, né, que eu estou falando aqui para vocês, nós pensarmos, por exemplo, os pensadores gregos, né, ou a filosofia da Grécia Antiga, que tem muito a ver, né, na difusão do pensamento sociológico, né, muito da sociologia se busca no pensamento grego, né? Porém, o que é buscar, né, trazer a Grécia para os dias atuais? É cometer um certo anacronismo, porque é uma sociedade que tem valores, né, dentre eles, né, políticos, dentre eles religiosos, dentre eles culturais e sociais diferentes do nosso. É a mesma coisa você pegar também o pensamento sociológico, né? Aqui, ó, na Idade Média, também na Idade Média, né? O que era a sociologia na Idade Média? O que é o pensamento da sociologia na Idade Média? É claro que nós temos que fazer nós temos que buscar, nós temos que conceitualizar a questão, o pensamento da sociologia com o nosso pensamento da sociologia da sociedade de hoje para a Idade Média.
né? É claro que vai haver uma divergência muito grande, porque o pensamento é um pensamento voltado mais para o espiritual, para a espiritualidade, né? E claro também que nós falamos também de um espaço físico, né? Espaço físico, falamos da Europa Ocidental, né? Onde, por exemplo, no Brasil, a sociedade era tribal, era índios naquele tempo. Então, tem muita coisa. Pensar a sociologia, por exemplo, na Idade Moderna ou na Idade Contemporânea. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês? O pensamento a respeito da sociologia, ela tem de ser presente com as necessidades, tá? Com vamos colocar os problemas, tá? Do presente. Senão fica como eu falei, fica um anacronismo, se torna um anacronismo você pensar uma sociedade justa ao modelo dos gregos, pensar uma sociedade justa na Revolução Francesa, né, onde o povo participa, pensar uma sociedade, ou não, ou pensar uma sociedade justa conforme os modelos que nós temos hoje em dia, tá, de países, né, ou de relações com países que são de primeiro mundo, é totalmente utópico, né? Você querer viver, e é isso que sempre nós fazemos, né? Nós queremos ser o que nós não podemos ser, porque os nossos problemas com relação à classe social diferem de problemas, vamos colocar assim, tanto de problemas, difere das relações tanto de países de primeiro mundo como de países que estão abaixo, né? Que são mais pobres que nós, né? Que têm, vamos colocar assim, que tem emergências diferentes de nós, né? Países que o problema é especificamente a fome ou a falta de recursos naturais, né? Como países, por exemplo, que são áridos, ou mesmo se pensar no Brasil assim com relação ao nosso próprio espaço físico aqui, né? Se você pensar que, por exemplo, o Sul com relação ao norte, né? Existem diferenças sociais, existem diferenças econômicas, existem diferenças, né, mais específicas da política, né? Nós também pensamos nessa questão da emancipação de classe e de diferenças, né, dentro delas, tá? Quer ver? O que é uma classe? Vamos colocar aqui. O que é a classe média aqui em cidades, né? Nas grandes cidades? Quem é qual que é o perfil, o estereótipo de uma pessoa, né? De uma família de classe média, né? É uma família que tem propriedade, é uma família que provavelmente tenha ou viva, né? Ou seja, melhor, é uma família que tem propriedade, é uma família que é dona, né, de algo, né? Ela tem um comércio, né? Ou tem uma profissão, né, destacada dentro da sociedade, como um médico, como um dentista, como um advogado, né? Enfim, ou tem um cargo político, tá? Então, os filhos estudam num colégio particular, basicamente quase todas as suas, né, necessidades, né, são assim básicas como saúde, educação e segurança, né, são privadas, né? Diferente da classe baixa aqui, por exemplo, né? Quem é a classe baixa aqui no Brasil? É o trabalhador, é o cara que trabalha para alguém da classe média. Tá? Então, é a pessoa que sai de manhã, que trabalha, né, se é funcionário público, tem um cargo como, por exemplo, um professor, na verdade. Se é um funcionário público também, tem um outro cargo lá, né, de atendente a uma instituição do Estado, né? Ou é um trabalhador, né, ocupacional, né, um motorista de ônibus, etc. E tal, né? Então, esse é as diferenças. Classe alta, não vou nem falar, né? Já é uma pessoa que detém todos os meios de produção, como dizia Marx, né? Mas, veja, a classe baixa aqui é classe média em algumas regiões do Brasil, tá?
pela questão do materialismo, do que se adquire, do que se adquiriu, né? A classe média, a classe baixa aqui é a classe média em algumas cidades de alguns estados do extremo norte do Brasil, tá? Eu não vou falar assim, né, dizer quais, né, mas até por motivo assim de exposição, tá? Então, se você vai para algumas cidades interiorianas do norte, tá? Ou mesmo aqui do sul, se você vai para o interior, para os interiores, né? Uma classe, vamos colocar aqui o que uma classe baixa tem, né? Adquire por intermédio do trabalho, uma classe baixa lá no interior não tem a mesma sorte, tá? Os bens materiais, é isso que nos diferencia, porque somos assim, né? Nós, infelizmente, vamos colocar, medimos uma sociedade ou alguém, né? Através do que essa pessoa tem. Não precisa falar isso, né? Não precisa, vamos colocar assim, desenhar isso para vocês, que já está desenhado na cabeça de vocês. Porque é uma coisa que vocês veem sempre nos filmes, em novelas, em seriados, e por aí vai. E por mais que exista uma tentativa de mudança, né, é quase ineficaz. Ainda assim, você é uma pessoa que tem um destaque dentro da cidade se você tiver bem vestido, se você tiver um carro, se você tiver um bom celular, né? Que celular hoje é impressionante, né? As pessoas medem por isso, né? O que você tem. Pensa, se você não tem nada para oferecer, você é quase insignificante, tá? Dentro de um modelo um modelo que foi padronizado, né, durante as últimas décadas para cá, né? Não que isso não existisse antes, né, mas hoje é cada vez mais, né? Vamos colocar assim, essa emergência se dá muitas vezes aonde, né? Nas redes sociais, cara, né? Você veja como tem um pessoal que não estou falando a geração de vocês aí, dos 20 anos para baixo aí, né? Mas a minha geração mesmo, né, pessoas e pessoas, né? Pessoas que vão na feira de carros lá e tiram uma selfie, né, com uma Ferrari e postam no Facebook lá, como é que é, na foto de apresentação lá, né? Ou, né, se embelezam tudo, né? É uma carência muito grande, né, de querer mostrar para o mundo que pertence a ele, conforme o mundo queira que ele pertença, né? E isso é quase isso aqui, ó, tá dentro do questão do pensamento da mensuração, né? De fazer parte, que quando você separa, né? Quando você entende que o mundo é diferente, você quer pertencer aonde o enfoque é maior, né? Por mais que você não faça parte. Estão entendendo? Nós vamos entrar. É que é difícil, né? 30 minutos é um tempo muito curto para se falar de tudo. Eu só fiz uma pequena e breve introdução, né? Tem assuntos bem mais complexos a respeito, né? Na verdade, eu dei um salto muito grande da introdução até aqui. Tá bem? Continuamos na próxima aula semana que vem. Bom dia e até amanhã.